satisfeito assim com o empate. Não sei se o satisfeito é o termo que eu gostaria de usar, mas se não deu para vencer, pelo menos o empate diante do líder, você tem um olhar positivo para esse empate, Pedro? Sim, Léo, e principalmente por conta da postura do Cruzeiro para mim no segundo tempo. Foi um Cruzeiro que tentou jogar, claro que o adversário, até por conta da sua qualidade, teve oportunidades, né? E aí a gente tem que dar os méritos ao Otávio, duas intervenções muito interessantes dele, a principal delas naquela bicicleta do Gustavo Gomes. O Cruzeiro que teve algumas saídas ali que poderia até, quem sabe, ter trabalhado melhor a bola e marcado o gol, mas é um resultado importante, né, Léo? Diante do líder do campeonato, com uma arbitragem extremamente controversa, mas o Cruzeiro conseguiu se impor, competiu, poderia inclusive ter vencido. Acho que a pontinha de frustração assim do torcedor é porque a gente olha para esse jogo com aquela sensação de, pô, dava para ter ganhado, e você comentava algo aqui em off com o Caio Fábio, e eu com Caio Fábio, desculpa, e eu concordo muito. Pode falar Caio Farra, ele... É que a frustração maior, quando a gente olha para a sequência do Cruzeiro, vai ficar ainda em cima daquele resultado ruim no Mineirão diante do Atlético Mineiro. Porque o Cruzeiro venceu bem o Bahia, conseguiu encarar o Palmeiras hoje dentro da casa do Palmeiras e diante de todas as circunstâncias, e poderia até ter vencido. Eu tô até com as estatísticas aqui da segunda etapa. O total de chutes do Cruzeiro foram 8, 2 ao gol, né? O Palmeiras teve 11, 1 no gol. Então o Cruzeiro teve chance assim de marcar um gol e quem sabe sair com a vitória, mas é importante, Léo, é importante somar esse ponto numa rodada aí onde a gente vai ter alguns confrontos diretos, né? Você até tinha levantado no começo da nossa transmissão da impossibilidade de nessa rodada o Cruzeiro entrar na zona de rebaixamento. O Cruzeiro dá uma esticadinha ainda mais nesse sentido. Não perdemos da nossa lista de pendurados, a gente acaba ficando apenas sem o Kenny Arroio, que eu acho inclusive que fez um bom jogo, mas eu, antes de passar para o Caio Fábio, assim, bom ter o Christian de volta. Para mim teve uma boa atuação, acho que faltou o Cruzeiro explorar mais o Christian quando ele fazia aquele movimento ali de fora para dentro, as oportunidades que ele pôde ser acionado nesse cenário. Uma, ele criou a jogada do primeiro gol, né, dando o passe para o Kenny Arroio, e na outra ele conseguiu colocar o Caio Jorge em ótimas condições, e um baita jogo do Jonathan Jesus, principalmente ali no duelo contra o Flaco Lopes, né? Assim, ganhou quase todas, foi praticamente perfeito ao longo do jogo, né? Teve um errinho ali numa bola que ele tentou cortar, acabou entregando no pé ali do atleta do Palmeiras, teve uma finalização, e ele até mesmo é quem bloqueia, mas um bom jogo do Cruzeiro. Agora, Léo, não é querer ser chato, porque quando a gente fala na derrota parece choro de perdedor, mas só aquele pronunciamento do Bruno Spindel lá em Salvador não vai adiantar, cara. Hoje o que o Sávio Pereira Sampaio fez aqui no jogo foi, assim, patético. Ele é um árbitro muito ruim, tá? Ele é muito ruim, e hoje ele não teve nenhum tipo de critério. O Arroio toma um cartão amarelo por dar um tapa na bandeirinha do Palmeiras na hora da comemoração, e aí o Giai, que chuta uma bola no banco do Cruzeiro, não toma cartão. O Flaco Lopes o tempo inteiro agarrando, fazendo falta, tentando simular, e o juiz não deu cartão, foi dar o cartão só lá depois, num lance que ele acaba resvalando o braço no rosto do Kenny Arroio. Então o Cruzeiro precisa de se proteger, cara. Precisa de se proteger e tem que continuar sendo chato. E eu não tenho problema, eu vou continuar sendo o cara. Eu gosto muito mais, Léo, e todo mundo sabe disso, de poder fazer os vídeos que a gente fez aqui pós-Bahia, pós-Goiás, ou antes dos jogos ali de análise, mas enquanto tiver que falar de arbitragem, eu vou falar, porque a arbitragem tem atrapalhado e muito o Cruzeiro, além de jornalista, eu sou cruzeirense, e eu vou me indignar sempre. Eu não quero a arbitragem favorecendo o Cruzeiro, mas eu não quero péssimos árbitros como o senhor Sávio Pereira Sampaio, e é uma vergonha. Se a gente pega toda aquela lista lá dos ditos CBF Pro, a gente tem o nível do esgoto que é a arbitragem brasileira, porque cada um que ostenta o símbolo de CBF Pro é pior que o outro. Você vai passando assim na lista, parece que é uma lista do Halloween, sabe? Você vai Fred Krueger, Jason, só filme de terror, um atrás do outro. Mas que bom que o Cruzeiro conseguiu suportar isso e sair da Arena Barueri com esse empate, e agora é foco total na Libertadores. É uma sequência fora de casa do Cruzeiro que dá para valorizar. A vitória de virada diante do Bahia, 2-1 semana passada. Depois, no meio de semana, teve ainda classificação em Copa do Brasil, o jogo do Cruzeiro no Mineirão se classificou nas oitavas de final. Mas hoje, numa sequência fora de casa no Brasileiro, o empate diante do líder, com uma chance real, inclusive de vitória, mas de um time até driblando
as suas dificuldades, os seus desafios, o cansaço. O próprio Palmeiras, no meio de semana, na Copa do Brasil, poupou boa parte do seu elenco titular. O Cruzeiro não, hoje teve que ir com força máxima no meio de semana, força máxima hoje também, e brigou até o fim, conquistando um ponto na Arena Barueri. Caio Fábio, e sua análise inicial, Cainho, desse empate do Cruzeiro, 1-1 diante do Palmeiras, um ponto nesse somatório, especialmente com a rodada passada valendo muito? Ah, com certeza. Eu me lembro que antes desses confrontos contra Bahia e Palmeiras fora de casa, a gente discutiu muito por aqui se 4 pontos seriam suficientes para o Cruzeiro. E eu disse que sim, assinava embaixo. O Cruzeiro conseguiu isso e conseguiu jogando bola nos 2 jogos. Uma pena que ainda não está em uma faixa da tabela que a gente deseja, mas está no caminho para isso. Lembrando que antes da pausa para a Copa, o Cruzeiro vai ter 2 jogos dentro de casa. Hoje o Cruzeiro sustentou a sua invencibilidade como visitante dentro do Campeonato Brasileiro. E digo mais, são 6 jogos invictos do Cruzeiro fora de casa em sequência com o Arthur Jorge. A última derrota do Cruzeiro longe do Mineirão foi lá naquela goleada contra o São Paulo no Morumbi, ainda no segundo jogo do Arthur Jorge. Isso daí é algo que tem que servir de confiança para o torcedor pensando na terça-feira, onde o Cruzeiro novamente vai ter um desafio difícil, duro, mas que precisa pontuar fora de casa contra o Boca Juniors. O segundo tempo do Cruzeiro hoje contra o Palmeiras me agradou mais. Achei que o Cruzeiro trabalhou melhor a bola, ocupou mais os espaços, explorou mais o jogo com o Christian por dentro, que funcionou muito bem, contou também com o crescimento de outros jogadores. Acho que o Gerson fez um melhor segundo tempo do que o primeiro, o próprio Fagner também, que em muitos momentos auxiliou no apoio ao setor ofensivo, e a defesa seguiu gerando poucas chances claras para o Palmeiras, né? Talvez a maior delas foi com o Gustavo Gomes, naquela bicicleta, e uma grande defesa do Otávio. Não dá pra gente analisar esse jogo sem citar essa defesaça do Otávio, que foi determinante para que o Cruzeiro pontuasse. Teve também uma oportunidade com o Andrés, num vacilo do Lucas Romero, que hoje ficou abaixo, mas fora isso foi um Cruzeiro muito firme defensivamente, passando por Otávio, mas também pela figura do Jonathan Jesus, que por aqui foi eleito o melhor jogador em campo. E olha que eu nem achei que o Fabrício fez uma grande partida, tá? Então isso serve para destacar ainda mais o que fez o Jonathan. Muito legal ver o Arroio, depois de um tempo de oscilação, de expulsões, voltando a jogar bem, com confiança, que era uma coisa que a gente desejava bastante. O Christian, para quem duvidava a respeito da necessidade do seu descanso, tá aí. O Christian, bem fisicamente, é fundamental para esse time, deu assistência, ajudou na recomposição, se movimentou de forma inteligente, baita jogo dele. Enfim, gostei no geral do que fez o Cruzeiro na partida e teve que lutar contra muita coisa, hein? Chuva, gramado sintético, arbitragem controversa, líder do campeonato, porque querendo ou não, o Palmeiras tem qualidade, a gente fala tanto da arbitragem, temos que falar mesmo, mas esse Palmeiras tem muita qualidade. Mas lutamos contra tudo isso, além do desgaste físico, né? Porque foi um Palmeiras que preservou a maior parte dos seus titulares no meio de semana, coisa que o Cruzeiro não fez. E o Cruzeiro resistiu muito bem o jogo todo. Agora é foco em La Bombonera, é o jogo da vida. Na terça-feira, para quem sabe lá mesmo avançar às oitavas da Copa Libertadores da América. Aqui no Superchat o Mauro tá dizendo que Pereira é muito bom em alguns passes, mas a qualidade de administrar o jogo do meio campo ou antes com segurança, quem tem é o Gerson, viu? Que jogador! Gerson vem se destacando nesse sentido, hein, ô Pedro? De administrar mesmo mais o jogo. É um jogador que tem essa consciência, tá pensando bastante, tanto na saída ali com os zagueiros, mas também de municiar jogadores lá na frente do campo. Não está participando tanto assim da artilharia, mas a atuação do Gerson sempre numa média positiva. Sim, Léo, até acho que hoje não foi dos grandes jogos do Gerson, né? Principalmente levando em conta a capacidade dele, mas ainda assim dá um demonstrativo do que é o nível do Gerson.
É um cara que tem muita qualidade para controlar o jogo, qualifica muito a saída de bola do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro até acabou tendo alguns problemas nesse momento, mas longe de ser culpa do Gerson, até nos momentos que ele se fez presente ali para dar esse suporte. A saída de bola do Cruzeiro conseguiu fluir legal, chegando também lá na frente. É um cara, enfim, desde a chegada do Arthur Jorge, né, Léo? A gente tem um Gerson que todo mundo esperava, sabe? Esse cara inteligente, esse cara que dita ritmo de jogo, esse cara que organiza o time, às vezes só no gestual, só na palavra. Vai ser um cara muito importante para o jogo de terça-feira e a gente fica muito feliz. De novo, sei que não foi das melhores atuações do Gerson com a camisa do Cruzeiro, mas ainda assim apresentou um baita nível, só uma palhinha assim, né, do grande jogador que a gente tem aí a favor do Cruzeiro, então que siga bem. Um jogador que, pelo visto, também está driblando essa condição física, né, Caio? Você até falava no pré-jogo, pontuava, a gente lembrou do jogo contra o Goiás, quando ele sai extenuado de campo, hoje permanece e, de fato, ainda organizando muito essa meiuca do Cruzeiro. Com certeza, é um cara que não tem medo de chamar a responsabilidade, não tem medo de liderar, não tem medo de jogar bola, né? O Gerson hoje não esteve no seu melhor nível, mas 70%, 80% do Gerson já é suficiente para que o Cruzeiro tenha sentido dentro de campo, né? Para que esse Cruzeiro seja bem coordenado. Gostei bastante do segundo tempo dele. Até falei no intervalo que o primeiro tempo do Gerson ficou um pouco abaixo, mas ele apareceu bem na segunda etapa e vai ser determinante para as nossas pretensões nesse mês de maio, né, Léo? Para uma recuperação do Campeonato Brasileiro, mas já pensando no jogo de terça, um Cruzeiro sólido dentro de campo vai passar muito por uma atuação consistente do Gerson. Assim, não uma cobrança, mas fiquei com uma sensação, Pedro, que hoje o Arthur Jorge, ele demorou a mexer, sabe? E talvez, porque não tinha muito o que fazer, até entendo isso se for o caso, mas ele acaba trocando apenas uma peça a princípio, e acho que depois só trocaria mais uma, que era o Sinisterra, mas aí como o Christian acusou ali uma cãibra e tal, ele acaba chamando o Lucas Silva e realiza 2 alterações, 3 ao todo, né? Com a entrada de Sinisterra, Lucas Silva e também o Kaique Kenji. Você teve um pouquinho dessa sensação também? Se tivesse talvez um banco mais qualificado, ele poderia ter mexido antes? Ô, Léo, eu entendo assim a sua preocupação, eu também tive esse sentimento e a gente até discutia isso aqui, mas eu acho que ele entendeu assim, né, que o jogo estava num ritmo muito alto e um nível de concentração que exigia bastante dos atletas. Eu acho que ele ficou com medo de, em algum momento, fazer muitas mexidas ao mesmo tempo, esse nível cair, enquanto o do adversário não caiu, né? O Palmeiras acaba fazendo ali as 3 substituições meio que por atacado, por uma questão de regra, né? O Palmeiras foi forçado a fazer 2 mexidas ainda na primeira etapa, e aí na segunda etapa ele só poderia fazer 3 ao mesmo tempo, né? Porque acabou não utilizando aquele espaço durante o intervalo. Mas o Arthur Jorge acabou esticando a corda muito também por conta disso, de querer manter um time mais ligado, né, dentro dos que estavam ali, mas também olhando para a ausência de opções. A gente até destacou aqui, no começo da transmissão, a gente falou muito de Kenji, de Sinisterra e de Lucas Silva. E foram as mexidas que ele acabou fazendo, né? Dentre os que estavam ali no banco, foram os que ultimamente mostraram para ele que podem ser úteis. Até acho que o Kenji acabou entrando um pouquinho nervoso nos momentos onde tinha a bola, mas sem a bola se comprometeu, voltou, ajudou o Cruzeiro defensivamente. O Lucas Silva também ajudando e foi inteligente. No momento ali que o Romero acabou errando, ele já foi para a falta, independente de cartão. Ele não pensou, ele só sabia que ele tinha que matar a jogada. O Sinisterra até teve pouco tempo, mas ainda assim conseguiu. Quando teve a bola, não acelerou o jogo, tentou a tabela, tentou se aproximar. Então é um recado, Léo. E o Cruzeiro vai resistindo até essa parada para a Copa, muito por conta de ter um elenco mais enxuto. E aí o Arthur Jorge espera até a pausa da Copa, até para condicionar melhor esses atletas, mas também para poder buscar no mercado novas alternativas. Ô Caio, o que funcionou do jogo do Cruzeiro hoje e o que talvez para você tenha faltado usar mais? Léo, eu achei que o Cruzeiro poderia ter explorado mais o jogo por dentro, né? Até o Pedro falou isso por várias vezes com o Christian, mas aí a gente tem que falar também de Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Ficaram abaixo.
Nesses grandes jogos, em especial, a gente espera muito desses jogadores. Vimos o Matheus Pereira muito bem, por exemplo, contra o Goiás, criando chances com uma facilidade imensa. O Caio Jorge errou, sim, algumas chances claras, mas foi um cara muito mais participativo. Para o jogo de terça-feira, esses caras vão ter que fazer mais do que fizeram hoje, né? Para incomodar a defesa do Boca, para explorar também algumas fragilidades que esse time já mostrou no próprio Mineirão. Ficaram devendo, e eu esperava muito mais desses jogadores na partida de hoje. E você, Pedro, acredita que o Cruzeiro poderia ter explorado de fato mais isso, e a jogada por dentro foi o que faltou e o que talvez deu certo do Cruzeiro? Léo, No assim, momento que a gente tem imagem ao vivo lá, viu, Pedro, da sala de coletiva da Arena Barueri. Daqui a pouco fala Arthur Jorge aqui na Samuca TV. Então, Léo, eu acho que faltou sim. As melhores oportunidades do Cruzeiro foi justamente quando o Cruzeiro conseguiu essas associações por dentro. E teve até um lance que eu cheguei a destacar para vocês aqui, que teve uma bola que, se eu não me engano, foi o Matheus Pereira que veio conduzindo ela pelo lado e o Caio acabou fazendo o desmarque de novo, né, para romper nas costas da defesa, em vez de talvez tentar se aproximar ali para jogar e pedir essa bola no pé, né, com o Matheus Pereira e tentar uma tabela. O Christian, quando foi acionado por ali, fez muito o Christian esse movimento, né, de buscar esse jogo por dentro, até para deixar o corredor para o Kaique, mas também para ser uma opção nesse jogo ali de associação, de tabela, mas o Cruzeiro acabou não explorando tanto isso. E aí eu concordo muito com o Caio, muito por conta de um jogo ruim do Matheus Pereira. Tomadas de decisões equivocadas, o lance, inclusive, de novo, tá? A gente não estou personalizando no Matheus Pereira, mas ele acaba errando sim no lance do gol do Palmeiras, é um toque dele que, era uma bola que era fácil de ser trabalhada, e um amigo até fez o destaque, né, do Gerson. Em vários momentos o Gerson recebeu a bola naquelas condições, conseguiu reter, conseguiu girar e fazer o Cruzeiro sair jogando. Então, acho que faltou para o Cruzeiro mesmo, Léo, esse jogo por dentro. Até acho que se o Neisser estivesse à disposição, ele entraria na vaga do Caio Jorge. Mas aí a gente volta naquela etapa de um banco não tão completo. Então, acho que acabou fazendo falta. Mas o Cruzeiro, para mim, Léo, fez bem quando as poucas vezes que fez isso, mas também aproveitando transições, quando conseguiu sair ali em velocidade, e a gente destacava, né, os dois volantes do Palmeiras, eles são muito bons com a bola no pé, tanto o Marlon Freitas quanto o Andrés Pereira, e depois até entrou o Evangelista, mas são jogadores que não têm essa veia defensiva. O Marlon Freitas acabou precisando de apostar muito em faltas, mas o juiz acabou algumas deixando acontecer. Então acho que o Cruzeiro conseguiu em alguns momentos ser inteligente nessas transições, acho que faltou mesmo explorar esse jogo mais por dentro, mais apoiado, mas pelo menos o Cruzeiro consegue manter o empate, né, Léo? O importante é que o Cruzeiro pontuou fora de casa.